3. Começar, boa noite pessoal, daí eu vou fazer aquela coisa, quem tá me ouvindo, bem-vindo fulano, ciclano, muito feliz que vocês estão aqui. Pessoal, aí eu já posso começar direto ao ponto? Faz de conta que tá na aula. Tá. Pessoal, então vocês estão aqui para ficarem calmos e perderem o medo de agir numa situação de emergência. Vocês não podem travar nesse tipo de ocorrência, pois a vida de um familiar ou de um amigo muito querido pode estar nas suas mãos. Nesse aulão agora, vocês vão aprender a usar o kit Primeiros Socorros, pois vocês já vão receber esse kit no final do aulão, gratuitamente. Então fiquem comigo até o final da live para receber o seu kit. E eu quero dar os meus parabéns para vocês que estão aqui, atrás desse conhecimento que é tão primordial. Vocês vão chegar longe e vocês vão receber o passo a passo de como agir numa situação de emergência médica. Ai, Tranquilo, pode ir tranquilinho. Então você vai se tornar autossuficiente para realizar um atendimento a bordo. Aqui é o seu lugar, fiquem comigo até o final, pois eu garanto que o aulão te deixará seguro para agir numa situação de emergência médica a bordo, ou em qualquer lugar que você esteja. Afinal, mesmo em terra, o socorro tem um tempo hábil para chegar, e a sua atitude ali nos primeiros minutos são cruciais para manter alguém vivo. Tá. Várias dores, né? Você já se perguntou por que você trava numa situação de emergência médica? Você já fez vários cursos de primeiros socorros, mas ainda assim não se sente preparado para agir numa situação de emergência? Ou já fez um treinamento há muito tempo atrás, mas está precisando se reciclar? Ou ainda tem pessoas que já passaram situação de emergência na pele, já tiveram presentes no naufrágio, ou tiveram um familiar muito querido que passou mal na sua frente. E naquele momento de emergência, você se julgou incapaz de agir. Naquele momento, você se culpou por não ter tomado a atitude correta com aquele familiar querido que estava na sua mão. Então é para você essa aula. É para você, estamos juntos nessa. Fica aqui que você será capaz, no final dessa aula, de salvar uma vida. Quem aqui quer se tornar capaz de salvar uma vida? Escreve, hashtag, eu vou salvar uma vida. Escreve aí, galera. Escreve aí, vamos lá. Hashtag, eu vou salvar uma vida. Aí agora eu vou mostrar um vídeo pra vocês, que é um vídeo de uma situação de engasgo. Aí eu vou mostrar o vídeo, vai demorar um pouquinho. Sim, é 3 minutos. Então eu quero que vocês vejam nessa situação do vídeo como a maioria das pessoas que estavam em volta não se tocaram que tinha alguém que estava correndo risco de vida. A maioria estava no restaurante jantando e nem sequer viram que tinha uma situação de emergência. A própria companheira da vítima de engasgo não sabia o que fazer. A única pessoa que soube agir e salvou a vida do rapaz foi o próprio gerente do restaurante. Então, para vocês verem como a maioria das pessoas não estão preparadas para essa situação. E ele fez porque ele conhecia a manobra de Heimlich. Gente, essa manobra de desengasgo, aí eu vou falar um pouquinho disso. Lógico. Essa manobra de desengasgo é uma manobra essencial. E é uma urgência que pode acontecer a qualquer momento. Você pode estar navegando, seu filho se engasgar com um pedaço de carne, a sua esposa se engasgar com espinho de peixe. Tudo isso pode acontecer e você está no meio de uma navegação, fazendo uma trilha, ou alguém te chamar para atender esse tipo de pessoa. Você é um bombeiro voluntário e te chamam para atender o engasgo. E aí, o que você faz? Você sabe exatamente o que fazer? Então é importante essa manobra. É uma manobra que a gente faz, abraça a pessoa por trás. Ela é a partir dos 2 anos de idade até a fase adulta. A manobra é igual para todos. E no caso do bebê, abaixo de 2 anos, ela muda. Então, eu vou simular. Então, assim, você abraça a pessoa por trás, uma mão fechada, outra aberta, você coloca na altura do estômago e faz o movimento de baixo para cima, assim, gente, com muita força. E você tem que fazer esse movimento como o gerente do restaurante fez, porque no vídeo mostra bem como ele fez a manobra de Heimlich corretamente, até a pessoa cuspir o pedaço de corpo estranho, até ela desengasgar. E o cérebro, gente, não aguenta mais de 2 minutos sem oxigênio. Senão você tem uma lesão cerebral pro resto da sua vida. Agora, você acha que aonde você estiver, seja na sua casa, do lado do hospital, dá tempo de chegar no hospital? Dá tempo quando você está navegando no barco, fazendo uma trilha? Não dá. Então tem que saber fazer.
Isso é a primeira manobra que eu ensino no treinamento de primeiros socorros. Fique aqui que vocês vão aprender mais. Agora sim, ó, você que se lança ao mar, sai para navegar ou trabalha com turismo náutico, recebe várias pessoas para navegar, gosta de aventura, de fazer trilha, ou mesmo trabalha como bombeiro voluntário, comunitário, está aprendendo agora, né, as situações de emergência. Você que está iniciando na área de saúde, está se formando em medicina, está começando a um técnico de enfermagem, ou já é enfermeira. Gente, vocês precisam possuir um mínimo de treinamento em primeiros socorros. Não tem como uma pessoa se lançar no mar, se jogar numa aventura, sem ter o conhecimento de primeiros socorros. Pois você vai ficar numa situação vulnerável, onde o socorro médico, muitas vezes, ele não chega a tempo, ou às vezes não consegue chegar. Se o mar está muito ruim, onda alta, vento forte, o socorro não vai chegar até você tão cedo. E mesmo você estando em terra, às vezes a ambulância do SAMU não está disponível para você. Muitas vezes, você é responsável pela vida dos outros, principalmente esse pessoal que trabalha, que leva a gente a bordo, que faz charter, que recebe pessoas na sua embarcação, ou que é guia de uma trilha. Vocês são responsáveis pela vida dos outros também. Se acontece alguma coisa, a responsabilidade é sempre do comandante do barco. Então você precisa estar atualizado, né? Mesmo sendo da área da saúde, você precisa estar atualizado nos protocolos de urgência. Então imagina que você está navegando com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho ou filha, e esse tripulante desmaia na sua frente. Ou ele se engasga, como esse moço que eu acabei de mostrar. Ou bate a cabeça na retranca, ou fratura um osso, sofre uma fratura, ou tem um corte muito grande, ou se afoga, ou sofre uma queimadura. Qual a sua atitude numa situação dessas? Os primeiros segundos da sua atitude numa situação de emergência são cruciais para manter o seu ente querido vivo. Se você não fizer a coisa certa no começo, você pode perder uma vida na sua mão, tá? Então, você quer muito navegar, ter um kit de primeiros socorros completo, ter as medicações necessárias em caso de urgência. Fica aqui comigo, você vai ganhar esse kit aqui nessa aula. Nesse aulão você vai ganhar um kit de primeiros socorros, que tá aqui no final da aula. E ainda, o mais importante não é você ganhar esse e-book, é você saber o que fazer com essas medicações que eu tô te passando. E com esse material todo. Então é importante, fiquem comigo para vocês aprenderem a agir numa situação de emergência, perderem esse medo. Mas agora, você está tendo essa oportunidade nessa aula de aprender a agir e saber as prioridades do atendimento médico. Porque o que acontece? Eu estou aqui falando de emergência. A primeira coisa que eu tenho que ensinar numa situação de emergência é você saber por onde começar e saber o que não fazer numa situação de emergência. Porque às vezes o não fazer, o não causar dano à vítima, pode salvar uma vida também. Então esses são os princípios básicos, começando agora, esse aulão falando para vocês o seguinte. Esses são os princípios básicos de atendimento de emergência. É não causar dano à vítima. Nunca faça o que você não tem certeza que você não sabe fazer. Então é melhor não tocar, não fazer, se você tem dúvida. É por isso que para ter uma atitude numa situação de emergência é preciso um treinamento. E é um treinamento que eu tô dando aqui para vocês gratuitamente, gente. Olha a oportunidade aqui que vocês estão tendo. Aproveitem. E também, a segunda coisa que eu sempre falo, o segundo princípio da emergência, é sempre não fazer uma segunda vítima. Você precisa se cuidar. Tá numa embarcação, uma vítima caiu lá na proa do barco, no convés, bateu a retranca do barco. Não adianta eu sair correndo, solta pelo barco para tirar aquela vítima da proa e eu cair no mar junto com a pessoa. Ou, né? Então é importante estar com a linha da vida, se segurando bem no barco. Ou se algum lugar tá pegando fogo, o que adianta eu lá socorrer a pessoa que tá pegando fogo e pegar junto e me queimar junto com a pessoa? Eu preciso primeiro avaliar, apagar o fogo, ou a pessoa tá recebendo choque elétrico, eu tenho que desligar a rede elétrica antes de socorrer a pessoa, sim. Eu sei que dá esse pânico que eu quero ajudar, a gente chega querendo ajudar, querendo tocar na vítima, tirar a vítima daquela situação horrorosa, mas sempre pensar na segurança da cena, para não ter essa segunda vítima. Isso é importante. E vocês que estão, agora falando com os velejadores, né? Tô falando com todo mundo aqui, tô muito feliz porque não tem só velejador aqui nessa aula de hoje.
tem você que é bombeiro comunitário, vi que tem muita gente da área da saúde, vi que tem muita gente da marinha, gente que já fez treinamento de primeiros socorros, tá querendo se reciclar. Tô falando com todos vocês, mas falando com o velejador no momento, você tem que saber pedir socorro no mar. Porque pedir socorro em terra, para todas essas pessoas que eu falei, a gente sabe, né? Que a gente liga no 92, tem o SAMU, mas no mar tem SAMU? Dependendo aonde você estiver, não vai ter SAMU. O único lugar que eu conheço no mar que tem SAMU é lá na região de Angra, Paraty, que tem uma lancha do SAMU, bem próxima da costa. Mas a maior parte da costa brasileira, eu morei a bordo, eu sei o que eu tô falando, eu subi toda a costa brasileira, não tem SAMU. Então você tem que saber pedir socorro. Mas como que eu peço socorro? Tem o VHF, que é o meio de comunicação mais comum que a gente tem, todos os barcos têm, inclusive barco de pesca, barco pequeno, então você tem que saber pedir socorro pelo VHF. Saber que quando você vai sair para navegar, você tem que deixar o VHF ligado no 16 e saber pedir o socorro médico. Como é que é o socorro médico? Eu peço pam, 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 socorro médico, quando não tem o risco de vida, e o Mayday não é só para quando o barco está afundando, a gente pede o Mayday para quando há um risco de vida iminente. Tudo isso eu estou ensinando aqui para vocês, gente. Já sabe agora pedir um socorro pelo VHF. E além disso, de vocês estarem no comando, vocês têm que identificarem o nome da embarcação de vocês, se dirigirem à pessoa que vocês estão falando, falarem a posição. É muito importante na navegação saberem a sua posição, a latitude, a longitude, porque é a mesma coisa que eu pedir um socorro médico na terra e não saber dizer pro SAMU o nome da rua. Como é que a ambulância vai chegar até a sua casa? Não vai chegar. Então tem que saber a latitude, a longitude, tudo isso faz parte do treinamento de primeiros socorros no mar. É algo bem especializado mesmo. E saber também, vocês têm que saber informar o tipo de ocorrência, se é uma vítima grave e se não é. Então, tá vendo que o primeiro princípio da emergência é saber se aquele caso é grave, que eu preciso de uma evacuação médica, um resgate médico, ou não é, que eu posso chegar até um porto mais próximo. Então é isso que eu tô ensinando aqui pra vocês. Fiquem comigo, que é isso que vocês vão aprender aqui nessa aula. Perfeito. E aí, então eu tô aqui pra te ajudar. Quando você tem um treinamento, você tem um conhecimento, você começa a perder o pânico na situação de emergência médica. E é isso que vocês vão perder no final da aula. Vocês não vão mais ter pânico de agir, vocês não vão mais travar quando algum familiar ou alguém muito próximo de vocês passarem mal. Então é assim, ó, quem quiser é só você querer. Escreve aí, galera, hashtag eu vou vencer meu medo. Vou vencer meu medo. Adorei. E você, além disso, gente, vocês vão ter uma farmácia eficaz a bordo. Tá aí uma farmácia que vai resolver mais de 80% dos problemas de saúde a bordo. E eu tô dando de graça pra vocês. Fiquem aí que eu vou dar o manual pra vocês de graça, tá? E vou ensinar ainda com essas dicas que eu tô dando como que vocês vão usar esse manual. E eu estou trazendo, hoje estou te trazendo a oportunidade. Então é pra você também, gente, não tô falando só com velejador, não tô falando só com quem é da área da saúde. Eu tô falando pra você que não é da área da saúde também, que não é velejador. A gente tá aqui, pra quem nunca teve um treinamento em emergência médica, eu tô falando com você também. E aqui a gente tá falando eu vou falar a mesma linguagem que a sua. Eu vou te deixar apto, você que nunca teve contato com emergência médica, nunca fez treinamento, a gente vai falar a mesma língua. Não vou ficar falando linguagem médica rebuscada, apesar de um monte de informação que eu tenho. Então aqui é pra você aprender mesmo. E ver que você é capaz de aprender. Assim como tantos outros velejadores que eu ensinei. Velejadores, pessoas comuns, que sabiam velejar, mas que não sabiam nada de emergência médica, que não tinham feito treinamento. Essas pessoas se tornaram aptas a diferenciar as situações de emergência. Saíram do meu treinamento sabendo identificar que tipo de ocorrência médica estava ocorrendo. E aí eu ponho o vídeo dos depoimentos. Ótimo, filho. Perfeito. Uhum. Aí vai o vídeo dos depoimentos, aí vai demorar um pouquinho. Uhum. Então vocês estão vendo aí, imagina então que você está navegando. E um tripulante de vocês ali fica mareado, vomita muito, fica desidratado, desmaia. E vocês acabam perdendo a consciência. Você já vai ter, com esse treinamento que eu tô dando aqui hoje pra você já vai ter evitado essa condição. Porque agora a gente vai falar, eu sou obrigada a parar tudo aqui pra falar
sobre o maior problema de saúde que a gente tem numa embarcação. Agora falando com o velejador de novo, que é o enjoo de alto mar, que é a cinetose, é um enjoo de movimento. Então essa condição é uma intercorrência muito comum, que deixa a pessoa totalmente incapaz de comandar o seu barco, incapaz de comandar até um charter. Então você tem que aprender a evitar essa situação e a ajudar as pessoas que estão no barco passando mal. Então as pessoas que, mesmo que não estão acostumadas a entrar no barco, ou às vezes tem gente que navega há muitos anos e que sempre enjoa. Então é isso, gente. O enjoo de alto mar, eu vou falar alguma coisa de enjoo de alto mar, a gente vai evitando atividades que você fique muito concentrado, podemos usar terapias não medicamentosas, que o próprio gengibre ajuda, alimentos leves, evitar alimentos gordurosos, evitar odores fortes no barco, se posicionar no cockpit, na parte de fora, ventilada, olhar para o horizonte, às vezes até assumir o leme do barco já melhora o enjoo. Por que acontece o enjoo de alto mar? Ele é um desequilíbrio dos sistemas que a gente tem, sistema nervoso. Então, assim, a nossa visão, por exemplo, quando a gente entra dentro do barco e vai cozinhar, a gente fica olhando para o fogão. E aquele fogão, na nossa visão, está mostrando que o fogão está parado. Mas existe outro sensor de movimento que se chama o labirinto, fica lá dentro do ouvido. Então, ele está sentindo que o barco está balançando. Mas eu estou vendo aquele fogão parado e o barco está balançando. Como esses dois sistemas, que é a visão e o labirinto, tão confusos e estão formando, não estão conseguindo mandar informações corretas para o cérebro faz o quê? Vamos ficar enjoado, vamos passar mal, porque um não está vendo. Então é isso, por isso que essas atividades, olhar celular, ler, escrever durante a navegação, ficar lá cozinhando lá embaixo, ir no banheiro, ficar olhando para o mesmo ponto, isso tudo piora muito mais a situação de enjoo. Por isso que as pessoas, geralmente, elas nem conseguem entrar na cabine do barco quando estão navegando. E existem duas medicações para evitar isso, mas a medicação é o último recurso, sempre tem que conversar com o seu médico, porque tem efeitos colaterais, ver se você não tem alergia. Mas a medicação indicada nos artigos médicos é o Dramin e o Meclin. Eu gosto de entrar bem nesse assunto. Claro. Dramin e o Meclin, porque o Dramin ele é para esse tipo de enjoo, do labirinto e tudo mais, só que ele causa muito sonolência. E o Meclin, ele não causa tantos efeitos colaterais, ele pode até ser usado na gestação, então é o medicamento que eu mais indico. Tem gente que usa estrugerão já é algo muito mais forte, que é para quem já tem problema no labirinto, então assim, tem que ter muita parcimônia. Mas você já experimentou de tudo, você se adaptou ao estrugerão, não tem efeito colateral, manda ver, né? E é isso. Então, vocês estão vendo que vocês tendo todo esse conhecimento que eu falei pra vocês, já sabem o que causa enjoo em alto mar, já sabem os remédios que vocês podem dar pra sua tripulação, as atitudes que o pessoal tem que tomar, você já vai se sentir mais seguro se alguém passar mal, se alguém desmaiar, você já vai ter... E ainda você vai evitar que essas emergências ocorram na sua tripulação. Boa. Tá? Deixa eu ver aqui mais. Todo esse conhecimento e rapidez. Então, assim, ó, a coisa que eu falo de gravidade e não gravidade. Então, sempre que a pessoa desmaia, a gente tem que ir pro protocolo, que depois eu explico melhor, mas é avaliar se a pessoa tá consciente primeiro. Mas a consciência, como é que a gente avalia? Com estímulo doloroso. Se a pessoa não responde, a gente vai ter que avaliar a respiração. Se a pessoa não respira, aí que a gente vai avaliar a circulação, pulsação. Tá vendo que uma vítima grave já começa aí? Ela não tá consciente, não tá respirando, já é um caso de Mayday. Não importa o que aconteceu, a gente já precisa de uma evacuação médica, porque a pessoa não respira mais. Então essas são as primeiras coisas que você vai ter que fazer quando encontrar alguém desacordado. Então, você sabendo o que fazer primeiro, sabendo avaliar a segurança da cena, vendo se a pessoa está consciente, vocês já estão clareando na cabeça de vocês, com essas pequenas palavras que eu estou falando, como você já vai perdendo medo de agir quando vê alguém caído no chão, ou já sabe por onde começar, isso que é importante. E assim, ó, gente, aproveitem, vocês estão aqui recebendo, deixa eu ver, Depois tu vai fazer a tua autoridade no assunto. mas deixa eu falar só disso aqui, ó, evacuação médica. Então é muito importante
Eu quero que vocês fiquem até o final comigo, porque eu prometo que vocês vão perder o medo de agir. Boa. Prometo que vocês vão perder o medo de agir. Vocês já estão começando a perder o medo agora. Já tô vendo, porque pelo que eu tô falando aqui, você já sabe avaliar uma situação de emergência. E assim, ó, vocês estão recebendo esse treinamento gratuito dado por mim, que sou médica cirurgiã e velejadora. Eu sou médica cirurgiã com 3 especialidades médicas, gente. Eu fiz 2 anos de cirurgia geral, fiz 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo, 2 anos de endoscopia, 7 anos de atendimento na ambulância do SAMU, 5 anos de preceptoria de emergência de cirurgia, dos grandes hospitais, Hospital Celso Ramos, Hospital Regional aqui de Florianópolis, trabalhei na Bahia como cirurgiã. Então, gente, eu uni todas, vocês estão tendo esse treinamento gratuito com essa pessoa que tá falando aqui, que tem todas essas especialidades. Mas toda essa bagagem médica eu uni com a náutica, porque eu morei a bordo de um veleiro durante 2 anos. E eu vivi, foi 2 anos que eu morei a bordo, e que eu não só morei a bordo com o veleiro parado, a gente navegou muito, saiu de Florianópolis, chegamos até Fernando de Noronha, e eu vivi toda essa situação que vocês viveram, de vulnerabilidade, de atendimento médico que você vive. Eu passei por isso que vocês estão passando, de se sentirem desamparados, de estarem em um local isolado e não saber para onde correr, e ter aquele medo de acontecer alguma coisa no meio de uma travessia, ou de passar por uma situação dessas. Eu passei por isso. A dificuldade, eu passei por essa dificuldade quando eu precisei de atendimento médico, dificuldade até em fazer um exame de sangue que eu sabia que eu tinha que fazer, pois tudo no barco se torna mais trabalhoso. Você parar num lugar que tem uma emergência, desce com um botinho, sai no mar, às vezes você tá parado, ancorado num lugar mais isolado, num vilarejo que não tem hospital, que não tem nada. Geralmente, quando a gente está embarcado, a gente se põe nessas situações, porque são os lugares mais bonitos que a gente tem para ir mesmo. Então, eu passei por isso. Quando eu fui morar a bordo, meu filho tinha 2 anos de idade. Vira e mexe, ele ficava doente, com febre, ele já teve infecção intestinal, que é uma gastroenterite. E eu tive a sorte de eu ter o treinamento, de eu ser médica e estar preparada para atender ele. E eu tinha no meu barco um kit primeiros socorros personalizado para o meu filho, pediátrico, porque eu sabia que eu tinha que levar, não adiantava eu ter um kit completo para adulto e não ter nada para ele. E mesmo assim, a gente ainda passou algumas dificuldades. E o pior foi quando a gente fez a travessia de Vitória até Búzios com o Gabriel, meu marido, e a gente passou por uma navegação muito difícil, passamos pelo Cabo de São Tomé. E quando a gente chegou, ancorou em Vitória, o Gabriel passou muito mal. Ele praticamente desmaiou no barco quando estava puxando a âncora. Ele ficou com uma febre muito alta, teve manchas pelo corpo. E eu tinha já a suspeita diagnóstica que podia ser dengue, ou Covid na época, né? Mas estava mais para dengue por conta das manchas no corpo. Só que eu precisava fazer um exame nele. Eu precisava ver se ele estava... Tinha que ver a situação de gravidade dele, se ele precisava ser internado ou não. E a gente deu a sorte de estar numa cidade grande, que era Vitória. Mesmo assim, foi difícil. Deixa o barco, desce pro hospital, leva, porque eu tentei fazer exame de sangue nele no laboratório, não consegui. Então, gente, vocês estão vendo, eu médica, treinada, sabendo da hipótese diagnóstica do meu marido, tive muita dificuldade lá no atendimento e passamos na situação de emergência. Então, imagina você querer se colocar nessa situação para navegar sem treinamento nenhum, sem ser da área da saúde e sem ao menos ter os remédios certos dentro do barco, né? Boa. Eu acho que vai chegando no depoimento, né? Beleza. Eu, gente, ajudei muitos amigos velejadores em toda essa jornada, em todas essas travessias. Fiz muitos atendimentos presenciais em seus veleiros, fiz atendimentos à distância e eu tornei eles muitos deles, a maioria deles eu tornei eles aptos e autossuficientes para atender uma emergência a bordo. E eu não tô inventando não, eu vou passar um vídeo aqui para vocês verem como que eles ficaram depois do meu treinamento. Primeiro aqui falando treinamento, para não falar da meu treinamento de primeiros socorros. Aí tem lá
que é o spoiler da consultoria, meus depoimentos, vai demorar uns 2, 3 minutos. Jornada do herói. Então, gente, depois, olha, eu já falei pra vocês, né? Depois de trabalhar 7 anos no SAMU, de ter feito 3 especialidades médicas, como eu já falei anteriormente, não vou repetir, e ter feito muitos plantões de cirurgia geral nos maiores hospitais da Grande Florianópolis, o que aconteceu comigo? Eu fui atrás do meu grande sonho, a minha paixão, que é velejar. Então eu tinha um sonho, assim, utópico de dar a volta ao mundo de veleiro. E eu fui atrás disso, eu deixei toda essa rotina pesada de lado e fui morar a bordo. Então a gente ficou 2 anos velejando toda a costa brasileira. Aí eu trabalhei de várias maneiras, eu trabalhei com telemedicina, com auditoria médica. Aí parei na Bahia, fiz vários plantões de cirurgia na Bahia, em locais que não tinham nada, que tinham pouca estrutura. E aí o que eu comecei a notar nessa minha jornada? Que eu vi que muitos velejadores vinham me procurar, precisar de atendimentos presenciais, e muitos deles, a maioria deles vinha tirar suas dúvidas e me perguntar o que tem no kit de primeiros socorros deles. E eu dava as orientações, né? Que eles queriam navegar com todos os remédios na mão. E eu ajudava, mas mesmo assim, eu ajudando, atendendo eles e fazendo todo esse trabalho, eu não me sentia assim realizada ainda, sabe? Então o que eu fiz? Eu tive a ideia, eu criei um trabalho único, que só eu que faço aqui no Brasil. Por que eu tô dizendo que sou eu que faço no Brasil? Porque eu sou a única médica cirurgiã e velejadora que criou a consultoria personalizada de primeiros socorros no mar. Top. Quando eu decidi criar essa consultoria de primeiros socorros, eu tinha em mente desenvolver o melhor kit de primeiros socorros no mar do Brasil. Porque eu quis retribuir um pouco do que eu recebi nesses 2 últimos anos no mar. Inclusive até, gente, então eu criei esse trabalho que eu tô apaixonada por ele, um trabalho maravilhoso, que é consultoria personalizada de primeiros socorros no mar. Inclusive aqui no final dessa live, quem quiser adquirir essa consultoria personalizada, eu fiz um preço inacreditável de barato. Para quem quiser algo, né, mais aprofundado ainda do que esse aulão que eu tô falando para vocês. E eu vou explicar um pouquinho desse trabalho que eu acho que é importante, acho que é muito essencial. Como é que funciona essa consultoria? Essa consultoria ela funciona, são 2 encontros online que duram em torno de 1 hora. Só que assim, gente, a minha consultoria é encontro online comigo, não é aula gravada. Vocês vão ter 2 encontros comigo, o treinamento é feito comigo, falando como eu tô falando aqui com vocês, entendeu? E nesse primeiro encontro, eu pego todo o seu histórico médico, o seu histórico médico, vejo a prevenção, pego o histórico médico de toda a tripulação, estudo o tipo de navegação e principalmente quais são os seus objetivos pessoais com essa consultoria. Se você já é mais avançado e quer reciclar conhecimento, se você não sabe nada e quer começar do zero. Então eu vejo qual que é o objetivo. E a gente já começa a falar dos principais problemas de saúde a bordo, já no primeiro encontro. No segundo encontro, o que eu faço? Aí tem um trabalho dos bastidores. Depois da gente ter essa primeira conversa, eu elaboro um kit personalizado de primeiros socorros. Bem isso, de acordo com a tua necessidade pessoal, de acordo com o que você quer. Com a sua navegação, com os seus problemas de saúde. E aí, nesse segundo encontro, eu entrego esse kit e explico, mais importante, eu explico como que funciona, como que você vai usar cada item do seu kit. Porque não adianta ter todo um kit top e você não sabe nem para que funciona, não sabe nem como faz um curativo. Então não adianta ter esse kit. Eu explico tudo e além disso, o que eu faço, por isso que eu falo que eu sou a única no Brasil que faço isso. Eu forneço receitas, gente, de medicação controlada, de antibiótico, de remédio forte para dor. Mas é claro, vocês ganham esses remédios após o treinamento. Então você se torna apto a usar esse tipo de medicação, entendeu? E além disso, eu tiro todas as dúvidas que vocês tiveram, né? As dúvidas que tiveram do treinamento de primeiros socorros, a gente continua falando mais alguns itens e tiramos as dúvidas. Eu vou aqui mostrar a Bruna do veleiro Caboges Charter, todo mundo conhece ela no mundo da vela. A gente fez esse trabalho, né? Eu fiz essa consultoria com ela e ela vai explicar um pouquinho pra vocês como que funciona. Depoimento da... Sim.
Aí gatilho da urgência agora. Gente, é o seguinte, vocês precisam, vocês estão vendo como primeiros socorros é importante. E vocês precisam resolver esse problema agora. Chegou o momento de tomar uma atitude, porque você sempre fica pensando que tem outras prioridades, porque eu tô gastando muito com barco, que barco, gente, eu morei a bordo, por isso que eu entendo vocês. Eu morei 2 anos a bordo, eu sei que barco gasta, qualquer coisa que quebra no barco é um gasto estratosférico, então a gente sempre vê que começa a enxergar outras prioridades no barco. Por quê? Porque as pessoas, no inconsciente delas, acham que elas nunca vão passar por uma situação de emergência. Então acabam não vendo a importância disso. E aí ficam postergando esse treinamento, deixando para depois, vendo as coisas do barco antes. E não adianta. Vocês estão vendo aqui que não adianta querer continuar navegando, mesmo que seja do lado, uma navegação costeira ou ficar na região, sem ter esse preparo na situação de emergência. Porque eu mostrei aqui para vocês que a gente não tem tempo hábil, que os primeiros segundos para agir com uma vítima, seja um familiar seu, um amigo seu passando mal, eles são cruciais para salvar uma vida. Então, você quer esperar acontecer? É melhor estar preparado. Então, chegou o momento de você se preparar, né? Porque a emergência, ela não escolhe hora nem local para acontecer, ela acontece. E se acontecer, você tem que se preparar o quanto antes. Desculpa falar aqui, mas uma vida, ela não tem preço, tá? E aí eu vou mostrar o vídeo da reação alérgica. Top. E eu vou mostrar o porquê. Aí eu vou mostrar o vídeo da criancinha com a reação alérgica. E agora? Gente, de tudo que vocês viram até aqui, mais o kit primeiros socorros que eu vou disponibilizar no final desse aulão, você vai se tornar, antes do vídeo ali, que vai tomar mais um tempinho, eu vou explicar. Vocês viram esse vídeo, que foi de uma reação alérgica? Vocês viram o que aconteceu? O vídeo aconteceu dentro de um veleiro, gente. Os pais estavam no veleiro e vocês viram que eles tinham uma caneta de adrenalina subcutânea. Então, eles tiveram treinamento de primeiros socorros. Eles sabiam que o histórico da filha tinha alergia, eles tinham essa caneta, eles estavam preparados. E dá pra ver que eles estão até ancorados próximo de uma cidade. Só que não dava tempo deles pegarem e descerem do barco, botinho. Muitas vezes não conseguem nem desembarcar do barco. Então imagina se eles não tivessem essa caneta de adrenalina, não soubessem identificar uma reação anafilática, o que teria acontecido com essa bebezinha? Né? Então, assim, é algo assim que tem coisa pra fazer no barco, tem outras prioridades, mas isso não pode deixar de ser a prioridade. Porque uma vida vale muito. É uma coisa assim. Uhum. Então, de tudo que você viu até aqui, mais o kit primeiros socorros, que vai ser, fiquem